Uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Você que está já conosco aí nessa live, se você pode me dizer, se está me ouvindo bem, por favor, escreva aí para mim. Nós vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, falando sobre as coisas de Deus, para aqueles que têm interesse, né? Porque parece que poucas pessoas têm interesse na Palavra de Deus hoje, né? As pessoas estão mais preocupadas com resultados, as pessoas estão mais preocupadas com o imediato, com as bênçãos imediatas e com as falsas promessas. Mas existem aqueles que estão realmente querendo ouvir a palavra de Deus, querendo aprender de Deus, querendo estreitar o seu relacionamento com Deus, e é para essas pessoas que nós vamos falar aqui. Então, se você está me ouvindo bem, por favor, escreva aí para mim, tá bom? Uma boa noite, você que está chegando. Escreva aí nos comentários se você está ouvindo bem, tá bom? Deus abençoe Regiane. Quem mais? Quem mais está conosco aí? E você pode nos falar se você está ouvindo bem, né? Som e imagem está ok aí? Está chegando bem para você? Boa noite, boa noite. Está me ouvindo bem? Fábio José, Deus abençoe. Ouvindo bem, né, Fábio? Um abraço, tá? Fábio, a esposa, a filha, tá bom? Então tá tudo ok, né? O som da música não tá alto, não. Se estiver alto, você me fala aí também, tá bom? O som do fundo musical aqui. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, tá bom? Mas você me fala aí, tá bom? Está ouvindo bem? Ok, então, como eu disse no começo, né? Como eu disse no começo, essas lives que nós fazemos é para as pessoas que querem ouvir de Deus, que querem ouvir a palavra de Deus, sem fantasias, sem mistura, sem meias verdades, né? Misturada com a verdade, porque existem aqueles que misturam a meia verdade com a verdade, o que não pode, né? O que é uma mentira, né? Porque a palavra de Deus, né? Ela é verdadeira e não tem como a pessoa mudar a palavra de Deus. Ela não pode mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece, né? Então, essas lives que nós fazemos é para trazer às pessoas um estudo, um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Porque tem pessoas que não conhecem. E diz a palavra, a própria palavra, né? E o Senhor Jesus falou também sobre isso. O meu povo sofre porque falta conhecimento, né? Você pode compartilhar essa live, você pode enviar no Messenger para as pessoas, você pode criar uma sala de vídeo,
e você pode assistir com as pessoas, tá? Para que elas também sejam alcançadas, não é? Então, nós falamos ontem, domingo, no culto de domingo aqui, na igreja, nós falamos sobre a rejeição do rei Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Por quê? Saul, ele foi rei de Israel. Saul, ele fora ungido pelo próprio Deus, através do profeta Samuel. Então, nós estávamos falando aqui na igreja, por que Deus rejeitou Saul? O que Saul fez de tão grave para Deus o rejeitar? Sendo que depois dele o rei Davi pecou, adulterou, mandou matar o marido, né, da mulher que ele havia adulterado com ela, praticamente mandou matar porque colocou na frente mandou colocar na frente do exército, na frente de batalha, ele morreu. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. E Davi amava a Deus. Mas Saul não. Saul, ele foi rejeitado. Mas vamos ler um pouquinho, vamos falar um pouquinho, vamos resumir um pouco a história de Saul. Se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir em 1 Samuel, no capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Depois nós colocamos também essas lives no YouTube, tá bom? Se você pode nos seguir lá, se inscrever, né, no canal do YouTube também. Lá no canal é Pastor Jorge Marinho, tá bom? No YouTube, Pastor Jorge Marinho. Se você puder, também nos siga lá no YouTube, tá bom? Então, vamos ler 1 Samuel capítulo 10. Diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Imagine a cena. O profeta Samuel, ele pega um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul e dá um beijo nele. Quer dizer, um ato de carinho para com aquele que seria o rei. Samuel, o profeta, ungiu ele e lhe deu um beijo de respeito, de carinho. Poxa, esse agora é o rei de Israel. Esse é o homem que Deus escolheu, que Deus ungiu, mandou ungir para guiar o povo de Israel. Então, assim começa o reinado, né? Praticamente começa o reinado de Saul. Saul, ele começou bem. Você sabia? Mas ele terminou mal, né? Saul é um exemplo a não ser seguido da pessoa que começa bem e termina mal. Deus rejeitou Saul por causa da sua rebeldia e falta de arrependimento. De muitas maneiras, o primeiro rei de Israel foi o primeiro rei de Israel, hein?
transgrediu a lei de Deus, desprezou a vontade do Senhor, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, por isso ele foi rejeitado. A história da rebeldia de Saul, a história da rejeição, por causa da rebeldia de Saul, é um alerta importante para todos nós. Saul é um exemplo de como alguém pode começar bem e terminar mal. Abandonar a obediência, se enveredar pelo caminho da rebelião, atraindo sobre si o julgamento de Deus. Então veja, Saul começa bem, Saul começa bem, mas termina mal. Quantas pessoas também começaram bem a sua caminhada cristã, a sua caminhada da fé, mas terminaram mal. Quantas pessoas que começaram a sua caminhada cristã, começaram a seguir Jesus de coração puro, sem malícia, sem maldade, querendo fazer o melhor para Deus, mas terminou mal, com o coração sujo, com mágoa, com ódio e rejeitando também a palavra de Deus. Porque nós vamos ler aqui que Saul, ele rejeitou a palavra de Deus. Olha só, lá no capítulo 15, no versículo 11 do 1 Samuel, Você pode escrever aí, o Fábio pode escrever aí para mim. 1 Samuel, nós lemos o capítulo 10, o primeiro versículo. Agora vamos falar do capítulo 15. A história é longa, então estamos resumindo, tá? 1 Samuel 15, 11, diz assim. 15, 11, 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, profeta, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Veja, aquele Saul que Samuel ungiu, Deus mandou ele ungir, o Espírito de Deus se apossou dele. Agora o próprio Deus manda o mesmo profeta Samuel, que havia beijado ele, ungido ele, dizer para ele assim: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei. Veja, Deus se arrependeu. Isso é muito forte. Ele se arrependeu de haver constituído Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Veja só, olha o que Deus fala. Saul deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, o profeta Samuel ficou triste, diz a Bíblia, e toda noite clamou ao Senhor. Veja, até o profeta Samuel, que havia ungido Saul, ele ficou triste. Mas Deus vê o coração, não vê como nós vemos, Às vezes você vê uma pessoa sofrendo, você fica com dó, nós ficamos com pena muitas vezes, nós ficamos com sentimento. E nós não conhecemos o que está dentro daquela pessoa. Mas Deus conhece. Nós não sabemos o que se passa no coração de ninguém. É claro que nós não desejamos o sofrimento de ninguém. Nem Deus. Mas existem situações que a pessoa, ela
ela acaba provocando na vida dela. Ela mesma, por rebeldia, por desobediência, por falta de humildade. Porque se você ler a história de Saul, Saul começou humilde. Quando disseram, cadê ele? Vamos ungir. Ele se escondeu no meio de bagagens, no meio das malas do povo. Ele não se achava digno. Mas depois, Saul se tornou rei, foi crescendo, crescendo, crescendo. E ficou orgulhoso. Achava que já podia fazer do jeito dele. Já não queria obedecer a Deus. O profeta Samuel dizia que queria obedecer, mas na verdade não queria obedecer. Saul, ele se rebela. Saul manda fazer um monumento, né, dele. Ele fica com ciúmes e um ódio mortal de Davi, a ponto de perseguir Davi, de querer matar Davi. Então, a história de Saul vai de um homem que foi ungido por Deus, que começou humilde, mas se exaltou, cresceu e acabou se entristecendo a Deus e sendo rejeitado pelo próprio Deus. Como nós lemos aqui, né? Me arrependo de ter constituído Saul como rei, né? Diz o Senhor. Aí, no versículo, né? No versículo 20, diz assim: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, porque o profeta Samuel falou para ele: você não ouviu a voz de Deus, você não obedeceu à ordem de Deus, que era para executar tudo. Eu estou resumindo, né? Os inimigos, os amalequitas. E ele disse assim: pelo contrário, né? Eu dei ouvidos à voz do Senhor. Veja, o rei Saul quer discutir com o profeta Samuel. Como é que pode o rei querer discutir com o profeta Samuel, um homem de Deus, que trazia o recado de Deus? O rei queria discutir com ele. Diz: não, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz de Deus. Não, você não deu ouvido, eu dei ouvidos à voz de Deus. E não tem pessoas que são assim também? Tem pessoas que não, pelo contrário, eu não. Não, eu sou um cristão fervoroso. Pelo contrário, eu obedeço a Deus. Pelo contrário, eu sou fiel a Deus. Pelo contrário, eu ajudo as pessoas. Quer dizer, a pessoa não quer ouvir, Saul não quis ouvir que ele estava desobedecendo. Saul não quis ouvir que ele estava errado. Que ele estava errado. E eu falava aqui no culto ontem, aqui na igreja, foi uma bênção. E foi essa palavra que Deus trouxe. E eu falava para as pessoas: olha, desde o jardim do Éden, o homem quer culpar a Deus. O homem quer culpar a Deus. Quer discutir com Deus. Veja só se é possível uma coisa dessa. Quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se esconderam nas árvores, nas figueiras. E Deus perguntou a Adão: aonde você está? Eu me escondi, Senhor,
Eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estou nu, estamos nu. Quem foi que falou que você está nu? Aí Adão disse assim: a mulher que tu me deste, me deu do fruto daquela árvore que o Senhor falou para não comermos. Veja, a mulher que o Senhor me deu. Então, desde ali, o homem quer culpar a Deus, quer se eximir da culpa. As pessoas dizem, não, eu sou um santo. Tem gente que diz, não, eu vou para o céu direto, que eu não faço mal para ninguém, eu ajudo todo mundo. Quer dizer, ela mesma fala dela, né? Provavelmente, eu ouvi uma frase de um grande avivalista que disse assim, olha, o homem que teme ir para o inferno, que pensa que vai para o inferno, provavelmente não vai para lá. Mas o homem que pensa já estar no céu, se acha digno, provavelmente não vai chegar lá. Pense nisso. Eu volto a dizer, essa live é para as pessoas que querem conhecer a Deus, querem ter um conhecimento maior da palavra de Deus. É isso, é para isso que nós fazemos, para alertar as pessoas. O rei Saul, ele disse assim, eu obedeci. Não, você não obedeceu. Aí no versículo 21 ele fala, mas o povo tomou do despojo as ovelhas. Quer dizer, ele joga a culpa no povo. Ele era o rei. E ele está dizendo aqui, não, foi o povo. O povo que me fez desobedecer. O povo que queria os bois, as ovelhas, que eram para ser destruídas por ordem de Deus. E aí no versículo 22, o profeta Samuel repreende ele, dizendo assim, tem porventura o Senhor mais prazer em holocausto e sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Veja só. Ele está dizendo, mas nós fizemos, pelo menos aquelas bois, aquelas ovelhas, um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus. E Deus, então, o profeta Samuel, por ordem de Deus, né, a palavra de Deus na boca, melhor dizendo, ele diz, mas Deus tem mais prazer em obedecer. Ele quer que você obedeça, é melhor do que você oferecer sacrifício e holocausto. Quer dizer, as pessoas confundem, né? Elas pensam que fazer é melhor do que ser. E não é. Para Deus, o que importa é quem você é. E não justifica, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Né? Não justifica. Tem gente que fala assim, não, mas faz o sacrifício. Você faz um sacrifício e Deus vai te abençoar. Não, é mentira isso. Deus tem mais prazer no sacrifício do que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o rei Saul, ele termina de uma forma trágica. O rei Saul acaba se matando. Depois de tudo isso, depois de desobedecer a Deus, depois de consultar até feiticeira, necromante, para invocar o espírito, né? Supostamente o espírito do profeta Samuel, ele consulta uma feiticeira. Então Saul
ele desceu ao nível mais baixo. Espiritualmente falando, que um homem que estava aqui foi ungido, o homem caiu na sua fé, caiu na sua desgraça, e ele acaba caindo sobre a sua própria espada e morrendo. Veja só, que coisa. E quem é que assume o reinado no lugar de Saul? O rei Davi. O rei Davi. Mas Davi também não pecou, pastor? Davi também não adulterou? Davi pecou. Mas diferente de Saul, Saul não se arrependeu. Saul tentava justificar. Ah, mas foi o povo. Ah, mas eu guardei as ovelhas, porque o povo... Não, mas eu obedeci, pelo contrário. Então, enquanto Saul ficava justificando, querendo justificar o seu pecado, o seu erro, Davi não. Davi cai com o rosto em terra e se arrepende, se humilha para Deus. Essa é a diferença. Por que Davi pecou? Porque Davi estava no lugar errado, na hora errada, olhando para a direção errada. Numa época em que os reis deveriam estar na batalha, ele ficou em casa. Então ele estava no lugar errado, na hora errada, olhando para a direção errada. Pense nisso. Você que está me assistindo agora, é tempo de você se voltar para Deus. Hoje eu vi um vídeo ou um comentário na internet, né, perguntando assim, por que as igrejas não falam mais da volta de Jesus? Eu quero dizer que eu falo, que na nossa igreja o que mais nós falamos é da volta de Jesus. E não temos muitas pessoas para ouvir. Por que será? Porque as pessoas só querem ouvir sobre os milagres. Milagre, vai ter milagre. Aí a pessoa vai. Pega 2, 3 ônibus. Não, venha porque vai ter um milagre. Venha porque eu vou botar a mão na sua cabeça. Venha porque eu vou fazer isso. Mentira. Mas é o que a pessoa quer ouvir. É o que a pessoa quer ouvir. Mas e a volta de Jesus? Será que as igrejas não acreditam mais? Será que os pastores não acreditam mais? Nem eles acreditam na volta de Jesus? Será isso? Obrigado, Fábio. 1 Samuel 14, 22. Será que as igrejas... Isso estava na internet hoje. Acho que um site gospel, né? A pergunta era a seguinte: por que as igrejas não falam da volta de Jesus? Porque as igrejas abandonaram esse sermão. Eu não abandonei. Eu não vou abandonar, porque eu creio. Ainda que eu fale para poucas pessoas, mas que aquelas poucas pessoas, elas ouçam, né? Não são muitos que querem ouvir. As pessoas querem ouvir muitas coisas. Mas a palavra da salvação são poucos. Quando Jesus fazia milagres, quando Jesus curava, expulsava demônios, multiplicava os pães e os peixes, tinha uma multidão seguindo Jesus. Leia a Bíblia, leia os evangelhos. Mas quando ele começa a endurecer o seu discurso, quando ele começa a dizer
o Filho do Homem vai ser morto. Ele vai para o Calvário. Aquele que me segue, tome a sua cruz. A cruz representa dor, representa sofrimento, representa humilhação. A cruz não é agradável, não. Naquela época, falar da cruz era como falar um palavrão. É verdade. Os romanos aboliram essa palavra do vocabulário na época. E aí Jesus fala da cruz, quem me segue tome a sua cruz. E as pessoas não queriam. A cruz? Pois é, mas Jesus falou isso. Então, eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu peço que você deixe aí nos comentários aí os nomes, tá? Para a oração, tá bom? Nós vamos falar com Deus. Você pode orar comigo? Pode curvar sua cabeça e orar comigo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos neste momento, Senhor, por todas as pessoas, pela vida, meu Pai, pela salvação. Oramos, evidentemente, pela cura, pelo milagre. Sim, eu creio no milagre. Mas o maior milagre é uma pessoa ser salva. E hoje parece que está difícil. Não se prega sobre salvação. As pessoas parecem que não querem ser salvas. E por aí vai. As pessoas só querem ouvir fantasias, falsas promessas, falsos profetas, profecias falsas, mentirosas. As pessoas só querem ouvir sobre as bênçãos conquistadas. Mas nós insistimos em falar que o Senhor quer salvá-la, que a salvação é a coisa mais importante. Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento, que vai assistir esse vídeo. Muitos vão assistir pelo YouTube, muitos vão assistir depois. Eu peço por cada um deles. Toca, meu Pai, fala ao coração dessa pessoa, que essa mensagem possa inflamar o coração dessa pessoa, que essa mensagem possa tocar no fundo da alma, meu Pai. E essa pessoa, ela venha buscar uma reconciliação, um arrependimento, buscar a Tua misericórdia, meu Pai. Volte para a igreja, volte para o Senhor, volte para Deus antes que seja tarde. Pai, eu entrego em Tuas mãos. Eu entrego em Tuas mãos. E aquele que crê, diga amém, diga eu creio. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Dê um amém aí. Graças a Deus. Escreva aí, graças a Deus. Olha, eu peço que você compartilhe o máximo que você puder. Assista com a família. Mande no WhatsApp o link, né? Mande para as pessoas, tá bom? Entre lá no YouTube, no Pastor Jorge Marinho, no canal, e se inscreva lá. E nós vamos também colocar essa mensagem lá no YouTube. No Instagram, PR Jorge Marinho 17, tá bom? PR Jorge Marinho 17. Você pode escrever aí para mim, o Fábio aí, pode escrever PR Jorge Marinho 17, tá bom? Eu quero
novamente, né? Amanhã, provavelmente, trazer mais um estudo bíblico, mais um estudo da palavra de Deus para você com uma oração. É a palavra de Deus, estudando a Bíblia e a oração, levando você a um conhecimento maior, a uma comunhão com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus proteja a todos e um abraço, fique na paz. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tá bom? Deus abençoe.